E tá apagando, Vitor. Graças a Deus, estamos no ar para mais um programa nosso, Fique por Dentro. Hoje nós estaremos entrevistando o nosso querido irmão amigo, o nosso, aqui para eu ler aqui, é o nosso, especialista cooperativo, é o nosso convidado para a live de hoje. Dr. Herbert já está aí nos acompanhando, mas antes de nós começarmos com o Dr. Herbert, eu quero introduzindo, como sempre no programa aqui, Dr. Herbert e nossos amigos seguidores, nós fazemos uma oração de abertura para colocar na mão de Deus esse nosso trabalho. Afinal de contas, é um serviço que nós prestamos ao nosso Deus. Há uma palavra que eu estou aqui a procurar, que fala em Isaías, que nós devemos comprar sem dinheiro. Será que é o tempo agora? Vê se você acha aí esse versículo. Será que é o tempo agora de nós também estarmos voltados para Deus, para que mesmo sem dinheiro possamos comprar, possamos negociar, possamos realmente desenvolver as nossas atividades econômicas? Vamos fazer uma oração e daqui a pouco eu volto falando sobre isso e já entrevistando, conversando com o nosso amigo Dr. Herbert, deixa eu ver o sobrenome dele, Dr. Herbert Borges. Dr. Herbert Borges. Então nós vamos falar com Deus nesse momento. E se você quiser preparar um copo com água, porque no final da live eu faço uma outra oração também, aí já para abençoar os doentes, para abençoar aquele que realmente está passando por dificuldade financeira. Já estou aqui com o meu copo com água, meu copo d'água está aqui. Você prepara o seu aí e depois, no finalzinho, a gente vai fazer uma oração para Deus te abençoar e te dar muito money, muito dinheiro. Dinheiro, quem quer dinheiro? Vamos lá, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento, meu Pai. Eu quero apresentar ao Senhor, Dr. Herbert Borges, nosso irmão, pedir ao Senhor que venha nos dar sabedoria, nos orientar, nos dê, Senhor Jesus, direção, para que possamos ajudar aquele que mais precisa. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor, estando em nós, e aquele que acompanhar esta live, aquele que acompanhar as orientações assertivas do Dr. Herbert, certamente vai ter um bom resultado nas suas vidas, nos seus negócios, na sua empresa, no seu lado comercial, no seu lado financeiro. Porque estamos dirigindo este trabalho exclusivamente à área financeira das pessoas. Em tempo de pandemia, em tempo de grandes dificuldades, nós estamos apelando aos céus para que o Senhor venha manifestar o Teu poder e abençoar a todos que nos acompanham neste momento. Entregamos este trabalho em Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos abençoe, abençoe a mim, abençoe o Dr. Herbert e a todos ouvintes e seguidores desta live pelo Instagram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que oram comigo digam amém, digam graças a Deus. E a palavra que nós preparamos aqui está em Isaías 55, diz assim, aqui eu estou com a Bíblia aqui na mão, olha aqui, a Bíblia Sagrada, assim, todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. É a promessa de Deus de nós então nos posicionarmos e aí conquistarmos tudo aquilo que desejarmos através da nossa fé. Claro que o dinheiro vem de alguma forma, né? Mas a gente tem que buscar primeiramente em Deus a direção para que Ele possa nos abençoar. Então, vamos ver se o Dr. Herbert já está aqui na linha. Vamos ver se já recebe ele aqui. O senhor pode retomar. Veja aqui. Eu acho que o senhor ainda não entrou. Vem cá, assessoria, dá uma olhada. Vê se o Dr. Herbert já entrou e está atrasado aqui. É só colocar nos 3 pontinhos que você vai ver se ele já acionou ou não. É capaz que sim. Vamos lá. Não, cancela. Aqui. O senhor já está por aqui? Ok. Muito bem. Situação de pandemia, estão agora. Ok, agora sim. Olá, bispo. Eu ficar bonito aqui, o senhor está muito bem, viu? Gostei da sua. Então,
amigos e amigas do Instagram, nossos seguidores, com vocês agora aqui, o nosso de hoje, Dr. Herbert Borges. A sua introdução, sua fala inicial, fica à vontade, doutor Herbert. Está me ouvindo bem aí? Eu desconfio também que às vezes minha voz não fica muito boa no Instagram. O senhor está me ouvindo bem? Boa tarde, Bispo. Boa tarde. Estou escutando muito bem aqui, sim. O áudio está perfeito. Ah, que bom. Boa tarde a todos aqueles que estão conosco na live. É um imenso prazer e satisfação ser convidado para esse momento e principalmente para tratarmos de um assunto que é de extrema importância e relevância nesse momento que a população, a sociedade em geral vem enfrentando, principalmente os empresários nesse momento de pandemia, que são as incertezas e todo o cenário negativo financeiro que vem atingindo as organizações, os negócios e principalmente os pequenos e microempresários. Então, hoje nós vamos falar para esse público, dar algumas dicas, algumas sugestões, o que pode ser feito nesse momento e avaliar o cenário atual e também uma perspectiva do futuro, né? Como que vai ser o mercado, como que vai ser aí as atividades no momento pós-pandemia. Muito bem. Eu tenho curiosidade muito de conversar sobre esse assunto. Eu sou economista e a gente vai enferrujado. Me formei em 80, então já são 40 anos que a gente não fala de economia, eu falo mais de Jesus, porque foi o chamado que Deus me apresentou e foi por onde eu caminhei. Mas eu sei que, nesse momento, a economia está muito pensativa, os economistas, né? Enfim, e todos que se encontram de forma ou de outra envolvidos com o mercado, seja financeiro, seja no comércio, seja na área econômica, há uma preocupação por conta dessa parada que aconteceu no mundo inteiro e no Brasil não foi diferente. Nós como retomar isso? Eu tenho aqui já uma pergunta para o senhor, assim, o que é preciso, né? O que é necessário nesse momento de pandemia para salvar o negócio? Quer dizer, a pessoa está reabrindo agora aos poucos os governos, a prefeitura está começando a fazer o protocolo por estágio para poder dar abertura aos restaurantes, às empresas que ficaram ali impedidas de trabalhar e agora estão retomando. Agora, o que é necessário fazer para salvar o que já se perdeu, o que já foi? Como é que o senhor vai nos orientar nesse sentido, doutor Herbert? Bom, o cenário ele é muito instável, ainda é muito inseguro, né? Ainda é muito desconfiado a respeito dessa abertura, né? Do consumo no geral. Bom, a nossa orientação sempre para o pequeno empresário, para o micro, é ele buscar, nesse momento, se reinventar, né? Foi necessário extremamente o mercado se adaptar às novas realidades de comercialização, né? O trabalho home office, o delivery, né? Diversos comércios tiveram que se adaptar a essa nova realidade. O que nós enfrentamos muito hoje aqui e que somos questionados quase que diariamente por empresários é a forma como que vai se resgatar, né? E diversas empresas tiveram praticamente seus faturamentos, suas rendas zeradas. Eu utilizo sempre o exemplo aqui de um cliente que ele trabalha com festas, com eventos, né? E o setor dele foi um dos primeiros a serem atingidos. E hoje o faturamento dele é zero. Então, como que ele pode se resgatar? Como que ele pode se salvar nesse momento? O que a gente sempre orienta é que ele mantenha em aberto sempre o diálogo junto com os seus fornecedores, né? Ele precisa manter uma relação de confiança que ele possuía antes do momento pandemia e agora, com esse retorno gradativo, ele precisa pagar essas contas do passado e precisa faturar novamente, né? Mas se ele tiver um faturamento futuro totalmente já comprometido com as dívidas do passado, ele não vai conseguir sobreviver, né? Ou tentar aí se resgatar. Então, o que a gente orienta nesse momento? É sempre importante e necessário ele ter ali um diálogo
né, junto com o seu fornecedor. É necessário o mercado ter uma sensibilidade, né, a respeito do que aconteceu e fornecedor e empresário caminharem em conjunto, buscarem uma solução em conjunto, porque o fornecedor ele não sobrevive sem aquele que necessita do seu produto, sem aquele que necessita do seu serviço, que precisa repassar à sociedade. Então, é extremamente importante que se mantenha um diálogo entre fornecedor e entre o empresário para que seja facilitada a compra, a manutenção dos serviços e a manutenção, principalmente, do fornecimento de insumos e matéria-prima para o prosseguimento da atividade empresarial. Porque a economia ela tem que girar. Você não pode ficar parado. Quer dizer, o senhor está orientando aqui, então, o microempresário, o empreendedor, ele busca esse diálogo com fornecedores, com toda a rede que envolve o seu negócio, né? E ambos têm que ter um acordo de readaptação. Agora, quando a situação recrudesce, nem todo mundo tem sensibilidade nesse momento. Eles estão preocupados com o seu faturamento, com a sua empresa, com o seu negócio e com aquilo que foi despendido, com aquilo que foi investido. Eu quero de volta, eu investi, não quero saber. Agora, como que evita? Por que se faz? O que é preciso evitar, né? Para não ter problemas judiciais, para não ter litígio, enfim, é complicado. Isso é inevitável, né, o doutor Herbert? Então, bispo, eu sempre oriento as partes a tentarem conciliar, né? O litígio, nem sempre. Eu sempre falo que o litígio não é bom para ninguém, né? Porque, mesmo ajuizando um processo, o resultado não é de imediato, né? Não teremos o processo ajuizado hoje e o pagamento amanhã, né? Isso ainda vai ter alguns tipos de delongas. O próprio judiciário também, bispo, vem se adaptando a essa nova realidade nesse momento de coronavírus. Né? Então, infelizmente, já não tínhamos um judiciário tão célere. Com esse coronavírus, né, nós temos menos celeridade ainda. Então, o que acontece? O litígio ele tem que ser sempre deixado por último. Né? O que eu sempre oriento é tentar, no primeiro momento, conciliar, apresentar algum tipo de garantia. Né? O microempresário, hoje, ele pode ter alguns tipos de créditos, alguns tipos de formas de se negociar que, infelizmente, em razão de não ser um assunto tão explorado, e ele passar a ser explorado nesse momento de pandemia, a primeira coisa que o empresário ele pensa é em conseguir um empréstimo. Mas as linhas de crédito não são tão facilitadas, não são tão acessíveis como ele imagina. Então, existem diversos mecanismos hoje, jurídicos e legais, que são de fácil acesso ao empresariado, mas, infelizmente, ainda falta um certo conhecimento para ele buscar essas garantias e conseguir ali, de uma maneira, equilibrar a sua relação comercial e evitar litígios futuros. Como o senhor falou, nunca é bom, litígio nunca é bom para ninguém. É bom, de fato, a linha realmente que eu entendo que seja a linha viável é a da negociação, é a linha da conversa, do diálogo, e dizer, olha, meu, o que eu tenho é isso, aconteceu tal coisa, todo mundo está sabendo, né, do que está acontecendo no mundo todo, e um tem que ajudar o outro. Todo mundo tem que ajudar o outro para que o outro possa se ajudar. Essa é uma cadeia, né? Fornecedor, o comprador, o vendedor, enfim, todo mundo tem que estar junto nesse negócio. Deixa eu perguntar outra coisa aqui também, que eu tenho uma pergunta. Os contratos de trabalho e a relação colaborador versus empresa. Quer dizer, há muita quebra, ou muito de contrato, ou mesmo algum tipo de negociação, porque foi contratado para fazer tal coisa, mas de repente uma atividade. E por conta da pandemia, aquela atividade cessou. Então, esses contratos, ou de fornecimento, ou então até de recebimento de material, ou de pessoas, essa relação do colaborador com a empresa, como é que está se dando isso no dia a dia e como se orienta a relação entre colaborador e o empresário?
Bom, essa pandemia ela atingiu a todas as esferas, todas as camadas e também a todos os tipos de ramos do direito, né? A gente fala de contrato entre fornecedor e credor e nós temos também um impacto na área tributária, em todas as esferas, inclusive principalmente na área trabalhista. A área trabalhista, nesse momento de pandemia, foi a área que teve aí uma ação mais enérgica e mais imediata, principalmente do governo, junto às modificações de formas de trabalho, né? Diversas pessoas foram atuar de forma home office, tivemos aí a questão em relação à diminuição do tempo ali de serviço, do salário. Então, foi uma modificação muito rápida para tentar aí evitar o impacto do coronavírus junto às empresas. Porém, é um assunto totalmente novo, né? Você pega hoje pessoas que trabalhavam em grandes escritórios e hoje elas estão trabalhando em casa. E aí a gente já começa aquele ciclo de adaptação que hoje as pessoas que estão trabalhando em casa, alguns reclamam que estão trabalhando mais do que se estivesse trabalhando dentro da empresa, né? Porque o empregador liga para ele lá meia-noite, precisa de uma resposta, sabe que ele está à disposição e ele acaba ali por algum receio, por algum medo respondendo. Então, precisa e é necessário ainda se adaptar a esse novo modelo, que acredito sim que vai ser um modelo adotado a partir de agora, né? Muitas empresas que adotaram o home office não vão retornar para as suas atividades com funcionários dentro dos seus escritórios. Já começamos a ter, meu escritório é no centro do Rio, só no meu prédio aqui praticamente já entregaram 3 andares de empresa, que as empresas já adotaram o sistema home office definitivo. Então, consequentemente, além de uma migração, de uma nova modalidade, adaptação de trabalhar em casa, né, nós teremos aí também uma eventual enxurrada de processos jurídicos numa esfera civil por causa da desocupação desses imóveis ali, questionando multas, aluguéis, atrasos, etc. Na relação trabalhista, o home office, a diminuição da jornada, o salário, foi realmente muito imediato, né? Não tivemos um tempo de adaptação para isso. E, infelizmente, eu acredito, né, que ainda vamos ter aí sofrer no judiciário algumas demandas para principalmente se regulamentar de forma legal e estruturada esse trabalho home office. A gente recebe aqui diariamente dúvidas, tanto por parte dos empresários, como por parte também dos prestadores de serviço, como se relacionar, como tratar determinadas atividades oriundas do home office. As pessoas ainda sentem dúvidas. Sempre tem a dúvida se eu estou trabalhando em casa, quem tem que me fornecer o equipamento? Tem a empresa? Sou eu que tenho que comprar? Eu estou gastando minha luz, eu estou gastando minha internet, quem tem que arcar com isso? E isso ainda não está nada muito definido. As empresas tiveram que se adaptar imediatamente, os funcionários, né, para não perder os seus empregos e também para tentar manter a empresa ativa e manter ali ativo os seus salários, os seus benefícios, foram trabalhar de forma home office, mas nós ainda vamos ter muitos questionamentos e acredito que, infelizmente, teremos ainda muitas demandas judiciais, porque ainda se resta muito duvidoso como que isso vai ser regulamentado e como que isso tem que ser efetivado no dia a dia, no cotidiano. Positivo, interessante. Há muita coisa para a gente pensar, né? Porque é o novo normal. As coisas começaram a acontecer e agora nós temos que nos adaptar. Inclusive nós, do Legislativo, também estamos a pensar muita coisa para as mudanças. A gente fala nisso, a Câmara do Rio, a Câmara Municipal, está trabalhando agora, tem discussão para que possamos retornar às sessões presenciais, provavelmente a partir de agosto, da semana que vem. Próxima semana já temos ali a possibilidade de trabalhar em home office também.
parlamentares que estão realmente em condição, como chama, comorbidade, né? Verdade. Comorbidade ou em grau de risco elevado e que não se sentem à vontade para voltar às sessões presenciais da Câmara, ainda que seja limitada a 25% do seu contingente. Há muita gente que não está ainda à vontade para isso, por conta de não ter uma vacina, não ter a doença, o Covid não tem ainda um tratamento específico, uma vacina que possa evitar. Então, o home office ainda hoje realmente a grande técnica de muitas empresas. Há empresas que realmente não vão retornar mais para presencial, vão continuar fazendo trabalho de casa. E qual a vantagem? Aqui perguntaram assim, quais as vantagens trabalhistas? Acho que não tem vantagem, mas do home office. Outra pergunta, Ana Linhares pergunta, estão disponíveis linhas de crédito para todos? Como é que o senhor vê a questão da linha de crédito disponível para poder atender as empresas? A outra pergunta é a questão da vantagem do home office. Eu quero aqui agora mandar um abraço e um beijo para Andressa Urach, que nos acompanha lá. Obrigado, Andressa. Beijo, Deus te abençoe, tá? Obrigado pela sua companhia. Pastor Davi Antunes, a Maria Betânia, todos que estão entrando, meu abraço carinhoso para todos vocês. Grande a entrevista. Valeu, Andressa. Obrigado. Deus te abençoe. Pastor Herbert, doutor Herbert, por favor, as duas perguntas. Bom, vamos lá, Bispo. Em relação à vantagem do home office, o que a gente vem analisando hoje, diante dos comentários, principalmente, né, dos funcionários e tudo mais, é a vantagem em relação de não ter aquele desgaste físico e mental de diariamente estar ali no engarrafamento, no transporte público, né? Vamos dizer que temos mais o benefício mental, ele consegue ficar mais tempo dentro de casa, próximo à sua família e tudo mais. De forma legal, para a empresa, de um determinado momento, também ajuda ali na contenção de despesas e custos. Né? Hoje a empresa ela não precisa mais ter toda aquela estruturação para manter, por exemplo, 300, 400 funcionários trabalhando. Né? A gente acompanhou isso principalmente com empresas de telemarketing, que tem um grande contingente e colocaram praticamente toda a sua operação dentro de casa. Como eu falei, em relação à legislação, nós teremos ainda que se adaptar, principalmente em relação a essa questão. Olha, o funcionário está trabalhando de casa, tem que ser respeitado o horário dele de trabalho, tem que ser respeitado a sua hora de almoço, a hora de lanche, né? O que ficou estabelecido dentro do contrato de trabalho. E, outro lado, nós temos as questões de condições de custo. Né? Cabe a quem? Cabe à empresa custear esse pagamento das despesas, do equipamento, do espaço ali que o funcionário precisa para trabalhar. Isso ainda a gente está tratando, está se adaptando. Eu sempre oriento as empresas que a gente presta assessoria a arcar com esses custos, né? Porque isso, de uma forma direta, é essencial para a sua atividade. Eu até, numa outra live, eu comentei que, no futuro, um dos requisitos lá no currículo da pessoa, daqui a pouco vai ser ela colocar que ela tem um espaço propício para atuar em home office, né? Um escritório, porque vai ser a nossa realidade. Né? Eu tive acompanhando uma reportagem nos Estados Unidos que teve uma pessoa que foi demitida porque o filho dela passou correndo na frente da câmera lá enquanto ela estava numa reunião com os diretores da empresa. Né? E a gente pega diariamente alguns casos engraçados, as pessoas levantam, esquecem de desligar a câmera e tudo mais. Então, ter um espaço apropriado no futuro para trabalhar de home office, diante desse momento pós-pandemia, vai ser um diferencial, né? Porque é o que as empresas vão buscar. A empresa não vai querer mais ter a despesa lá de aluguel, condomínio, água, luz, podendo ter isso com um funcionário e, obviamente, coparticipando desse custo para a realização das suas atividades. Em relação às linhas de crédito,
O que acontece? Hoje, o governo federal ele lançou o PRONAMP, né, que é uma regulamentação de concessão de crédito para as empresas, porém, para empresas de microempresário, pequeno empresário, médio empresário. E existem os requisitos para a obtenção dessa linha de crédito. Você tem que entrar lá no site do BNDES. O BNDES ele fornece a relação de todos os parceiros bancários que fornecem essa linha de crédito. Existem lá as questões relacionadas, quais são os requisitos que devem ser preenchidos, porém tem a questão da restrição do nome no SPC Serasa, tanto da empresa como do sócio, né? Então, nesse momento, a gente vem acompanhando aqui junto às empresas, a maioria das empresas hoje, infelizmente, elas não estão conseguindo o acesso à linha de crédito. Por quê? O pequeno e o médio empresário, na sua maioria, já possui uma restrição no seu nome, no SPC e no Serasa. Então, isso acaba excluindo essa empresa da obtenção desse crédito. Por isso, Bispo, que é extremamente importante e necessário que as empresas, de uma maneira geral, não entendam que o advogado ou uma consultoria corporativa seja para ela um custo, mas que seja para ela, sim, um investimento. Por quê? Porque na limitação de obter essa linha de crédito, o advogado corporativo ele pode ali junto à empresa, junto aos próprios mecanismos que a empresa já tem no seu próprio fluxo de caixa e que ela não sabe, ter alguma benefício e conseguir ali arrecadar ou dar em garantia alguma coisa para suprir a sua dívida e as suas obrigações junto a terceiros. Muito bom, muito bom. Olha, excelente. Eu vejo o interesse das pessoas pelo assunto é muito, 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 muito grande, né? Quero mandar um abraço para o doutor Alessandro Costa, que está aqui batendo palco na nossa live também. Alessandro, eu quero também mandar um abraço para o Edson Vinhais, meu amigo. Estamos juntos, Edson. Quero saudar a Damaris também, a Fabiana Neto. Olá, Fabiana, que bom que você entrou aí. A Marta Valéria, poxa vida, a Dona Célia, a Mônica Cândido, a Ítala Carine, Espaço Beleza. Vamos ficar ligado aí, pessoal do Salão de Beleza, Casa de Festas, a Isabel Cristina, todos vocês que estão acompanhando a gente, muito obrigado pela sua audiência e a gente vai seguindo. Valeu, espero que você esteja curtindo bastante aí a nossa live. E o meu filho Matheus, que acabou de entrar, pede para o Israel entrar também. Tá? Liga para ele, manda, entra aí que tem coisa boa para você lá. Doutor Herbert, todo mundo tem que ver essa live. Exato. Quais as mudanças que você entende que são definitivas, que veio para ficar e vai somar na economia após a pandemia? Para ambos os lados. Tanto para... Você já falou alguma coisa, mas eu quero retornar essa pergunta, que eu acho que ela é de grande importância para os nossos seguidores também. O que veio para ficar nesse momento de inovação, de novo normal aqui no nosso país? Bispo, como a gente já ressaltou aqui, eu vou destacar 2 pontos que chegaram para ficar, né, e que de fato eles podem gerar aí uma grande evolução, inclusive podem até gerar também mais empregos, tá? O primeiro ponto é a questão do home office, tá? O home office eu acho que vai ser aí, chegou para ficar, né? É só uma maneira realmente ainda de adaptação em relação a como que nós vamos fazer para evitar litígios e para o trabalhador também, que seja respeitado ali os direitos dele, né, que seja resguardado todo o seu direito trabalhista, porque em home office o que acontece? O momento que a empresa ela deixa de investir numa grande estrutura, ela pode tirar esse investimento de estrutura e gerar mais empregos. Né? Então, eu acredito que o home office ele vem de forma a incrementar de fato a economia e gerar mais empregos também. Outra questão foi o fato das empresas terem que se reinventar nesse momento e principalmente em relação ao delivery. Né? Quando a gente fala de delivery, a gente fomenta de uma maneira
grande rede tanto do empresariado como da sociedade. Né? Porque você imagina, por exemplo, um restaurante. O restaurante ele perde o garçom? Não, ele não vai perder o garçom. Né? Porque ele ainda atende com a sua capacidade ali limitada, né? Mas ele está ali com o restaurante num serviço de delivery, ele acaba também angariando agora novas formas de compra, que ele vai comprar embalagem, né? Ele vai seguir normas de vigilância sanitária e tudo mais, e ele vai gerar outros tipos de emprego, como, por exemplo, um entregador lá que leva a mercadoria a pé mesmo, o rapaz da bicicleta, o rapaz dos aplicativos aí de moto e tudo mais, e ele começa a alcançar um público, né, que às vezes ele não alcançava, até pela questão de distância, ou até mesmo da disponibilidade da pessoa ter que ir até o restaurante, até a lanchonete. Então, essa maneira do comércio ele hoje se readaptar, né, esse sistema delivery e tudo mais, a gente começa a ver uma maneira de formatação de novos negócios e de nova maneira de conduzir o empresariado e, inclusive, de alcançar uma população, um público maior. Né? Então, a gente acaba, de uma maneira, sim, motivando a economia, gerando novos empregos, novas oportunidades e consumindo mais. Porque aquele restaurante, aquela lanchonete, ele compra mais mercadorias, ele compra outros tipos de mercadoria que ele não comprava, né? Ele passa a comprar embalagens, ele passa a comprar bolsas térmicas e outras coisas, e ele começa a angariar para ele também novas formas de oportunidade e disponibiliza no mercado novos empregos. Consequentemente, gera mais receita para todo mundo e a gente começa a ter uma economia de uma maneira retornando gradativamente e aí abre ainda, Bispo, uma área que a gente começou a entender agora que vem crescendo muito, principalmente nesse momento de pandemia, que são as agências de marketing digital. Né? Porque aqui o Instagram, os aplicativos, eles possuem maneiras de divulgação e alcance que esse empresário, dono de uma rede de lanchonete ou um restaurante local, ele não tinha conhecimento. Né? E aí ele começa a agregar uma série de serviços através dessa iniciativa, que a economia começa a girar e a gente começa a ter aí uma rotatividade de oportunidades, de dinheiro circulando, lucros e empregos para todo mundo. Quer dizer, nós podemos tirar grandes proveitos, é só a gente começar a pensar na dificuldade que surgem realmente os grandes inventos, as grandes ideias, que temos que sair daquele mundo daquela situação, e o homem, por natureza, ele é, de fato, esse indivíduo que ele é impensável, ele gera, ele faz acontecer aquilo que não existia até então. Que é uma passagem, é algo até bíblico, né? Que a gente, olha, Deus faz existir, trazer existência ao que não existe. Na verdade, tudo já existe. O que nós temos é que achar, encontrar o momento certo e trazer para a realidade, ou materializar aquilo que em nossas cabeças já existe há muito tempo. Ou que vimos até nos desenhos ou em filmes, que, pela engenharia da mente, que ficou muita coisa que parecia ser impossível, mas que agora vai se tornar realidade absoluta. Quero mandar um abraço para a Gelda, acabou de entrar, a Gelda Pacello, mandar um abraço também para o nosso amigo cinegrafista Jorge, para a Vera, e também a Analise Macedo. Analise, também estamos juntos aqui nessa live. Obrigado por ter entrado. Então, o que veio para ficar, nós já vimos aqui. A Nicinha também acabou de entrar. Aqui, de fato, o teletrabalho, que é uma coisa que é interessante. Achei bacana a ideia de você agora adicionar o teu currículo. Olha, eu tenho no meu ambiente, na minha residência, para atender de forma home office ou por teletrabalho. Enfim, a questão das empresas de marketing digital é o grande boom do negócio, né? Quer dizer, quem tiver realmente noção de design, quer dizer, para onde caminha a economia? Quer dizer, vamos fazer uma perguntinha agora. Um indivíduo que está agora na sua idade de estudante, por exemplo, eu tenho dois aqui em casa que estão nessa idade, que tipo de caminho deve ele seguir para se adequar ao momento, esse novo momento
é a sua visão, doutor Heber? Bom, para quem vem se formando agora, né, é extremamente importante acompanhar essas evoluções, né, que nós estamos passando, porque o grande pensamento, não sei qual é a formação, qual o curso que eles estão fazendo, né, mas hoje, por exemplo, uma das dificuldades que nós temos, e aí eu digo até como advogado, e também foi uma adaptação que nós tivemos que passar, foi em relação a essas videoconferências, né? Como atender o cliente, como se relacionar com o cliente de uma maneira totalmente virtual, né? O judiciário hoje, praticamente, ele vem sendo e atuando, as audiências hoje já são virtuais, né? Justamente para se... E acredito que vai ser uma tendência futura também, o judiciário ser nesse cenário digital. Então, quem está na faculdade agora, que pensa em ser tanto um funcionário de empresa ou aquele que quer ser um profissional liberal, ele tem que estar atento ao momento e como que ele pode aproveitar as oportunidades e como que ele vai executar as suas atividades. Né? Hoje, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Você pega hoje, por exemplo, um psicólogo. Né? O psicólogo ele sempre geralmente atendeu aonde? No seu consultório. Ele sempre atendeu no seu consultório. Hoje, o psicólogo ele tem a possibilidade de atender de casa e alcançar o nível Brasil. Ele pode alcançar o mundo hoje. Então, isso vai gerar o quê? Engajamento, competitividade, né? Notoriedade. Hoje ele não precisa mais de um consultório específico. Hoje ele pode atender através dos mecanismos de internet, de aplicativos, e ele pode alcançar um público que até então era limitado, né, por causa da necessidade da sua atuação ali. E como nós estamos hoje se adaptando a essa era digital de uma maneira forçada e rápida, vamos dizer assim, né? Hoje a gente precisa aproveitar esse momento de adaptação, e ele ver isso de maneira positiva. Né? Hoje, por exemplo, eu como advogado, eu tenho escritório no Rio, tenho escritório em Brasília, mas se eu falasse para um cliente para a gente fazer uma chamada de vídeo há um ano atrás, dependendo do assunto, ele implorava para que esse atendimento fosse presencial. Hoje ele já te pergunta a que horas você pode atender, em que momento, que ele já vai estar lá preparado para poder fazer a videochamada. Então isso gerou celeridade, isso gerou novos negócios, isso gerou novas oportunidades. Né? Basta a gente se adaptar ao momento e enxergar isso de maneira positiva, porque, embora seja um momento delicado, mas a nossa vida, os nossos afazeres precisam e devem continuar. Né? Então, para quem está estudando, é extremamente importante que acompanhe o momento e acompanhe as oportunidades. Tire proveito e verifique como que você pode exercer a sua atividade dessa maneira virtual. Positivo, quer dizer, o caminho realmente a maneira, o modo virtual de tratar e de buscar oportunidades. Que são essas mídias, através dos novos as plataformas que estão aí, enfim, eu acho que é por aí que a gente tem que buscar nos adaptar, mesmo qualquer função ou qualquer profissão que esteja, tem que pensar que há uma alternativa de modo virtual para tudo nessa vida. Quero mandar um abraço para a dona Edna Adelaide, que entrou aqui agora, e tem uma pergunta aqui do Vitor. O Vitor pergunta: para as pequenas empresas foram disponibilizadas legalmente algumas medidas, algumas saídas para essa crise, como, por exemplo, as medidas provisórias 927 e 936 do atual presidente. Você pode falar um pouquinho dessas medidas assim, doutor? Tem como falar delas? Exatamente. Foram as medidas, como nós falamos aqui, a respeito do home office, né? E as medidas em relação à redução da jornada de trabalho, consequentemente com a redução do salário, né? Tivemos a disponibilidade das linhas de créditos. Justamente é o que eu falei. Nós estamos passando ainda, foi tudo muito rápido, tudo muito imediato. Né? Então nós ainda estamos passando por um momento de adaptação a essas medidas, embora sejam medidas que não foram nem renovadas. Então, os contratos que eles foram
firmados ou que foram ajustados mediante essa medida provisória, o que aconteceu mantém-se em vigor, né? Mas as novas contratações ainda precisam de seguir o modelo padrão de CLT, a não ser se a pessoa já for contratada diretamente para executar lá, por exemplo, o serviço direto de home office em casa. Foram medidas, Bispo, que eu entendo de forma positiva, né? Foram medidas para poder, de fato, tentar equilibrar o mercado e evitar que as empresas, de fato, quebrassem. Nós tivemos um aumento prévio aí de 60% a 65% no pedido de recuperação judicial de empresas. Outras empresas solicitaram a decretação de falência de forma direta, né, porque realmente ficaram sem qualquer tipo de faturamento ou margem. Então, as medidas elas chegaram de uma maneira a evitar uma quebra na economia. Embora, mesmo assim, diante até do receio da população, principalmente daqueles produtos e serviços que precisam ser vendidos e entregues diretamente, né? A população com receio, com medo, natural diante do cenário, a gente não conseguiu, talvez, ter uma efetividade total. Não por culpa do governo, mas sim por causa da situação, né? Eu acredito, talvez, que a linha de crédito, por exemplo, ofertada, né, como garantia ali para as empresas sobreviverem, ela deveria ter sido talvez estruturada de uma outra maneira, com outro tipo de garantia, porque eu ofereço uma linha de crédito, mas não alcança principalmente o pequeno e o médio empresário, porque ele tem o seu nome lá com restrição, e ele que é o grande. As pesquisas apontam que os pequenos e médios empresários são os grandes empregadores hoje do Brasil, né? São aqueles que mais empregam mão de obra e são aqueles que, inclusive, pagam mais os seus impostos em dia, né? Então, a partir do momento que eu forneço essa linha de crédito, mas eu limito essa linha de crédito para ele, eu não tenho uma eficácia tão 100% para ela. Tanto que apenas 31% das empresas que solicitaram conseguiram de imediato a concessão, né? Então, a lei é muito boa, porém, eu entendo ainda numa visão geral que faltou apenas um pouco ali de um detalhe, de uma garantia para que a gente conseguisse ali, de alguma maneira, para que fosse possível alcançar 100% daqueles que necessitam. Mas as medidas provisórias, a atuação foi totalmente pontual, né? De uma maneira talvez que não alcançou todos aqueles que necessitavam, mas ao menos tentou equilibrar a economia de alguma forma. Alguns se adaptaram, alguns conseguiram sobreviver à crise e, infelizmente, outros realmente não conseguiram, não tinham mecanismos para se desenvolver e trabalhar de uma maneira, talvez, home office, online, e realmente quebraram. Positivo. Está bem esclarecedor a sua fala. Aí a pergunta foi o seguinte: essas empresas que quebraram, que sofreram realmente um dano praticamente fatal, elas poderão se reerguer? Tem chance delas se reerguerem, voltar ao mercado? Os que fecharam as portas ou nunca mais vão fazer, nunca mais voltarão? Bispo, essa é uma pergunta muito pontual, né? Porque o que acontece? A gente, para se responder isso, a gente precisa fazer uma análise do cenário da empresa. Tá? Se for uma empresa, por exemplo, que ela somente paralisou as suas atividades, ela suspendeu suas atividades, né, e não decretou falência, por exemplo, ela tem total possibilidade, sim, de retornar. Acredito que ela, como eu falei, ela vai ter que, talvez, ali ter um momento de negociar junto aos seus antigos credores, verificar suas execuções, protestos e tudo mais, mas ela tem a possibilidade, sim, de voltar. Aquelas empresas que optaram, talvez, diretamente por um pedido de falência, essas aí, infelizmente, não vão conseguir se reerguer de imediato, porque encerraram suas atividades, não negociaram junto aos seus credores. A falência, infelizmente, é, tanto para a empresa como para o empresário, o pior remédio jurídico, vamos dizer assim, para a solução de um problema, né? Então, isso tem que ser avaliado muito caso a caso,
né? Chegar ao caso da empresa, se fazer uma avaliação e apresentar para ela uma melhor proposta ali e uma análise se ela tem condições ou não de retornar ao mercado. Daí uma boa consultoria pode ajudar muito bem esses empresários, pequenos, médios e grandes empresários também. Uma pergunta que a gente já está chegando no finalzinho, me passaram aqui, um esclarecimento. O que é, deixa eu citar aqui 2 nomes, por exemplo, eu quero citar aqui a Maria José Martins Faías. Maria, muito obrigado por ter entrado aí. A Regina Célia Borges, tem Borges aí, hein? Isso é minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. A família tá ligada lá. Prazer ter essa hoje também. A Santivete também entrou. Cristiane Pet, obrigado por ter entrado também conosco. A pergunta é a seguinte, doutor Ebert, o que é compliance? Se fala muito em compliance atualmente, o que isso significa para a gente? Nós temos pouquinho de tempo que vai acabar a nossa live, mas, resumindo, o que o senhor explica, o que o senhor fala para a gente sobre isso? Compliance, Bispo, hoje é um mecanismo adotado, tá? Principalmente pelas grandes corporações, mas é importante que desde o pequeno empresário, desde aquele que tem o seu pequeno negócio, até o médio, o grande, todas as esferas de empresariado executem dentro da sua empresa. O compliance nada mais é do que acompanhar e respeitar as leis e regulamentações, né? O que significa isso? É a empresa ter um setor específico, ou até mesmo uma única pessoa que defina ali o seu código de ética, que defina as suas atividades, que acompanhe junto aos setores se a empresa ela cumpre as suas obrigações junto aos órgãos fiscalizadores e, inclusive, evitando, como a gente teve aí no caso da Lava Jato, a maioria das empresas, né, envolvidas com corrupção e tudo mais. Então, o compliance ele acaba, de uma maneira geral, realizando e executando os mecanismos anticorrupção para as empresas. Tá? Esse é um modelo americano e que praticamente todas as empresas lá nos Estados Unidos hoje elas já possuem constituído um departamento de compliance e elas só são autorizadas lá, por exemplo, a negociar e fazer contratação com empresas que também possuem instituídas um departamento de compliance. Hoje, ter um setor de compliance é demonstrar uma garantia e uma seriedade que a empresa ela tem todos os mecanismos hoje anticorrupção. Muito bom, muito bem. Poxa, que ótimo. Essa pergunta foi assim, bem sugestiva para a gente entender o que é. Agora, fala um pouquinho como uma empresa deve realmente buscar. A micro, não sei, a média, porque a microempresa ela tem acesso a uma consultoria, de que forma as médias e grandes sei que podem fazer, mas as microempresas, como é que elas vão se orientar para reerguer os seus negócios, para continuar o negócio? Outra pergunta aqui da Regina, é um prazer, visto por ter oferecido ajuda a quem está muito bem precisando, né? Sofrendo em fechar seu negócio por falta de apoio e esclarecimento. Foi muito importante essa live. Obrigado, dona Regina. Com o senhor, doutor Ebert, quem tem acesso hoje a uma consultoria para reavivar seu negócio, para manter o seu negócio, ou para mesmo fazer crescer o seu empreendimento? Bispo, hoje todo tipo de empresário, desde o pequeno, desde aquele que tem a sua forma ali de fazer um bolo em casa, todos eles possuem direito ali e uma acessibilidade a um consultor, uma assessoria jurídica no ramo corporativo. Existem, Bispo, diversos mecanismos hoje, diversas formas das empresas e do pequeno empresário ele flexibilizar e aliviar o seu fluxo de caixa e, com isso, ajudar a ele a sobreviver nesse momento de crise. Tá? Basta ele aí fazer uma pesquisa, procurar, já me coloco à disposição também, se alguém tiver algum tipo de dúvida, se tiver que a gente fazer um plano de reestruturação para a empresa, pode me procurar, estou à disposição. E acredite, né, não é uma coisa absurda. O importante mesmo é a gente sentar com a pessoa e apresentar para ela as melhores formas e oportunidades que, infelizmente, nem todos sabem aproveitar. Positivo, muito bem.
Eu quero agora, já indo para o final da nossa live, já vou lhe agradecer muito pela sua participação, mas antes, porém, eu quero fazer uma oração já agradecendo a Deus por esse momento, estamos juntos. Eu tenho certeza que esse serviço foi prestado a muitos e muitas pessoas vão ter resultados positivos do que ouviram aqui através das suas orientações. Mas eu quero agora fazer essa oração que eu sempre faço por todas as pessoas que se encontram endividadas, se encontram em momentos financeiros difíceis, ou mesmo que estão passando por dificuldades de saúde, qualquer que seja os problemas que estão enfrentando, para Deus nada é impossível. E como eu havia lido aqui, antes, eu falei um pouquinho de Isaías capítulo 55, que diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, quer dizer, as águas do trono de Deus. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar, sem dinheiro e sem preço. Aí ele fala assim: por quê? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Aprendemos a cuidar do nosso dinheiro, não gastar o dinheiro de qualquer maneira. Quando for no empreender, saber acompanhar direitinho os seus fluxos de caixa. Enfim, o doutor Edson vai voltar falando um pouquinho sobre esses cuidados também, que a Bíblia já nos orienta. Ela diz: olha, está tudo bem para vocês, agora falta o controle. Por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é bom, naquilo que não é pão, naquilo que não produz satisfação para você e para a sua família? Então, eu quero incluir a todos nessa oração nesse momento e já dizer que estamos preparando aqui o nosso copo com água, que está a minha caneca, que eu ganhei de uma amiga que veio lá do Canadá, está aqui escrito Toronto. Ela me deu essa caneca e estou tomando aqui a água dessa caneca. Vamos agora falar com Deus e já voltamos com o doutor Edson para fazer a despedida final. Oremos agora a oração que o Pai nos ensinou. Todos podemos orar juntos. Feche seus olhos nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, o teu reino, Senhor. E que seja feita a tua vontade ou a vossa vontade, tanto aqui na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento cotidiano, a paz, a plenitude, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes, meu Pai, cair na tentação do roubo, da mentira, da falsidade. Não nos deixe cair na tentação de querer aquilo que não é nosso, da inveja. Não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, dessas doenças, dessas pragas, da peste, do câncer, da maldade humana, dos homens maus. Senhor, guarda a gente de tudo que não presta, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, na tua presença estamos e queremos agora pedir por todos os que sofrem, os que se encontram acometidos, meu Deus, pela doença, pelo vírus, há pessoas que estão com sintomas, elas têm febre, dor de cabeça constante, estão vivendo um momento difícil para superar essa situação. Então, meu Deus, vá ao encontro delas, meu Pai. Envia a tua palavra, envia o teu Espírito, assim como o Senhor fez naquele dia, quando disse para o centurião: irei à tua casa. E o centurião disse: não, mestre, eu não sou digno de que entre na minha casa. Mande uma palavra e o meu servo será curado. Então, Senhor, manda uma palavra agora e levanta esta mulher, levanta este homem que está, meu Deus, doente, está abatido, está enfraquecido. Em nome de Jesus, o que está cego seja curado da sua cegueira, o que está paralítico levante da sua paralisia, e todo mal, os que se encontram, meu Pai, com doenças de comorbidade. Há pessoas diabéticas, com problemas de coração, são pessoas cardíacas, pessoas que estão vivendo, meu Deus, à base de renovação do sangue, são pessoas que estão vivendo naquela máquina, que eu esqueci o nome agora, meu Deus, hemodiálise. Senhor, tira ela dessa situação, faz acontecer o milagre. Se for o caso do transplante, que o Senhor venha abençoar ela, meu Deus,
dando a ela a oportunidade de reviver, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus que só abençoe a todos, os que estão depressivos, as pessoas que estão, meu Deus, com a sua vida em depressão por conta, meu Deus, dessa pandemia também, as pessoas que estão com síndrome de pânico e tudo mal, que toda doença saia desse corpo em nome de Jesus. Nós consagramos a água e pedimos ao Senhor que abençoe essa água e que ao beber dela sejamos curados de todo mal pela fé, no nome de Jesus. Beba agora do copo com água e seja abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bem, doutor Éder, viu da sua água também. E já estamos chegando no final. As suas considerações e o recadinho para quem tem que segurar o dinheiro. Bispo, agradeço o convite, a oportunidade, principalmente de tratar de um assunto tão delicado nesse momento, né? E aconselho a todos, faça e assuma aqueles compromissos passíveis nesse momento de serem efetivamente cumpridos. Aqueles que você encontra dificuldade, negocie, converse com seu credor, né? E vamos buscar oportunidades em conjunto para poder sair dessa crise, sair desse momento delicado. Estou aqui para ajudar vocês e podem entrar em contato comigo, com o Bispo, que nós estamos à disposição. Um abraço e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Éder Borges. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa live. Que Deus abençoe a todos e continue acompanhando, porque vai estar disponível no Instagram e na nossa rede essa palestra que vale muito para quem necessita de uma orientação. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até sexta-feira que vem, no Fique por Dentro, continuamos com esse assunto de grande importância para todos nós. Um abraço, Deus abençoe. Muito obrigado, Sérgio.